Meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Vamos abrir a santa palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler nessa noite do verso 17 ao 24. Nós começamos a considerar esse capítulo na exposição anterior, mas eu ainda quero caminhar com os irmãos nessa segunda parte do capítulo 14, Gênesis 14, mas nós vamos começar a ler do verso 17 ao 24. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui em adoração, teus servos, salvos pela tua graça, pecadores redimidos por bondade tua. Não somos dignos, ó Pai, de nos apresentarmos na tua presença diante dos teus átrios, mas o Senhor nos deu em Cristo esse acesso. Nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos aqui, ó Deus, teu povo, em adoração, dedicando esse tempo ao Senhor, buscando o teu reino em primeiro lugar, neste primeiro dia da semana. Abençoa, Pai, nossas vidas, recebe a adoração do teu povo, nos recebe por meio de Jesus. Ó Deus, seja adorado, bendito, exaltado o teu nome, engrandecido, e nos dá, ó Deus, a partir deste texto da tua palavra, olhar para Jesus Cristo. Fortalece, ó Deus, a tua igreja, santifica nossos corações, fortalece a fé do teu povo, nos consola, nos confronta também para que possamos buscar a graça e o perdão que estão em Cristo Jesus. E que toda a glória seja ao Senhor, ó Pai, nesta noite. Assim oramos, pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós já caminhamos no começo desse capítulo 14 do livro de Gênesis, e nós já percebemos que esse capítulo fala de reis. E também nessa segunda parte nós vamos ver, está repleto de reis, esse capítulo. E nós vemos, a princípio, nós vimos 5 reis guerreando contra 4. Abrão também é um príncipe do Senhor, conforme reconhecido pelos filhos de Et. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos também aí o rei de Sodoma e principalmente o Deus de Israel e o rei dos reis. Então nós vemos estes reis, pessoas investidas de autoridade. Sabemos que toda autoridade procede de Deus. Mas, irmãos, nós que temos a Escritura e cremos nela, sabemos que a Bíblia não nos foi dada apenas para falar de genealogias, de reis, de guerras.
O Senhor nos deu a sua palavra e ela aponta para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O propósito de toda a Escritura é revelar a Cristo, o Rei, o Senhor, aquele que é não apenas Rei, mas profeta, sacerdote e Rei. Lutero, uma das suas frases, ele diz que da mesma forma como vamos ao berço somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. Então, é maravilhoso ver, num texto tão antigo, ali no Antigo Testamento, é maravilhoso ver a graça de Deus, a redenção. É maravilhoso ver esse texto apontando para Jesus Cristo, para ver através dessa figura, deste homem da antiguidade, que era um tipo de Cristo, Melquisedeque, através dele poder ver nas Escrituras que nós temos um grande profeta, sacerdote e rei em Cristo Jesus. Então, Cristo é o nosso sacerdote. Nós, como povo de Deus, nós temos um sacerdócio muito superior ao de Israel, arônico. O nosso sumo sacerdote, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso mediador. Ele é o segundo Adão. O Senhor providenciou um mediador. Adão, o primeiro Adão, nosso representante, fracassou naquele pacto de obras, em que havia graça ali também, é claro. E então o Senhor providenciou na figura de Cristo o mediador, o nosso representante, ele é o nosso rei, ele é o nosso profeta, ele é o nosso sacerdote. Deus, ele vem na pessoa do Filho, Deus o Pai enviou o seu Filho. Deus, então, aquilo que Deus exige de nós, aquilo que o Senhor requer de nós, ele nos dá em Cristo Jesus. Ele é o nosso mediador, a nossa justiça. Nesse texto, então, irmãos, Abrão, ele se encontra com dois reis aí, nessa parte que estamos considerando, dois reis. Eles vêm até Abrão, o rei de Sodoma, e Melquisedeque, verso 18, o rei de Salém. Então, no verso 17 diz: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, rei de Salém. Dois reis interessantes aí. O primeiro indivíduo chamado Melquisedeque, uma figura de grande importância nas Escrituras, no livro de Gênesis, citado na carta aos Hebreus. De fato, também nos Salmos ele é citado, apontando, os Salmos ali são messiânicos, e nós temos no Salmo esse pré-anúncio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque é uma sombra, um tipo, ele prefigura o Salvador. E há um outro rei aí, o rei de Sodoma, que é um rei que nós vamos ver, mas sabemos, nós que temos a Escritura, o rei de um povo perverso e mau. E então esses dois reis vêm a Abrão. E o rei de Sodoma, como vimos, ele oferece a Abrão, na verdade ele não tinha mais nada, tudo ali era despojo de guerra. Mas ele oferece a Abrão as posses, ele diz: me dá as pessoas e fica com os bens. Mas Abrão, irmãos, ele é o detentor das promessas pactuais, Deus o prometeu abençoar. Ele está sendo tentado aqui, talvez até a receber aqueles despojos, e então, mas há um risco de ser atribuído ao rei de Sodoma, enriquecer Abrão. E Abrão é crente, ele confia nas promessas de Deus. Ele não quer ser enriquecido pelo rei de Sodoma. E então nós vemos Abrão recebendo Melquisedeque, sendo abençoado por Melquisedeque. E nós vemos então Abrão até mesmo devolvendo o dízimo aí, algo interessante que vamos considerar nesse texto. Abrão entregando o seu dízimo a Melquisedeque, um sacerdote do Senhor, do Deus Altíssimo.
Então, qual é a reação de Abrão diante desses dois reis? Abrão é o pai da fé, ele tem as promessas do Senhor. Será que tão somente ele vai receber a proposta do rei de Sodoma? Não, irmãos, nós vemos que Abrão, ele confia completamente no Senhor. Nesse texto, então, nós precisamos considerar quem é Melquisedeque, e também, claro, como falamos, já sabemos quem é o rei de Sodoma, mas Melquisedeque nos chama a atenção nesse texto. Nós sabemos que, e o texto nos diz que ele é o rei de Salém, o rei de Salém. O texto também nos diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Quem é esse homem, meus irmãos, que abençoa Abrão? Nós estamos acompanhando o relato de Gênesis, o relato do povo de Deus, e nós vemos que Deus tem uma descendência santa, uma linhagem santa. A partir de Sete, depois nós vimos Noé. Deus escolhe agora Abrão, ele é o crente, ele é o detentor das promessas. Mas aí então, de repente, aparece um homem, um rei sacerdote, e ele abençoa Abrão. E há uma lógica em que o maior abençoa o menor. E veja que lá na carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus está a todo momento mostrando que Jesus é superior a Arão, ao sacerdócio arônico. E aí o autor aos Hebreus vai mostrar a superioridade de Cristo com relação aos sacerdotes levitas, porque ele não é da tribo de Levi, é da tribo de Judá, e ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como é que pode Abrão, o pai da fé, ele dá o dízimo, ele entrega o dízimo para Melquisedeque, esse sacerdote? Ele deu o dízimo de tudo, e esse Melquisedeque é interpretado como rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz, e isso está lá em Hebreus 7, do verso 1 a 3, e em Hebreus lá, no capítulo 7, de 1 a 3, o autor aos Hebreus diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Não há relato genealógico. Não se sabe de onde esse homem vem, de onde ele saiu. E ele é um tipo de Cristo nesse sentido. Cristo não recebeu o seu sacerdócio da linhagem levítica. O normal é o sacerdote, ele receber questão familiar, por sucessão. Era assim com os levitas, com os filhos de Arão. E então vem um sacerdote que ninguém tem genealogia, não sabe de onde vem. E ele aparece na história e some na história, e ele abençoa Abrão, o pai da fé. Então, isso é admirável. Irmãos, quando observamos o Antigo Testamento, como estudantes do Antigo Testamento, nós podemos ver que nenhum rei de Israel foi sacerdote. Davi não foi sacerdote. Davi era um rei profeta. Mas nenhum personagem do Antigo Testamento reuniu os três ofícios, profeta, sacerdote e rei. E nenhum personagem reuniu o ofício real e sacerdotal. O rei Uzias, quando ele tentou sacrificar, ele ficou leproso. Ele quis se intrometer e sacrificar, e o Senhor o puniu de lepra. Não há relatos no Antigo Testamento de reis sacerdotes, reis sacerdotais. Então, é maravilhoso ver que esses ofícios apontam para Jesus Cristo. E Jesus Cristo reúne esses ofícios. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, só ele é perfeito. Profeta, sacerdote e rei. Todos do Antigo Testamento eram sombras. Todos apontavam para Cristo Jesus. Apenas Cristo Jesus reúne esses ofícios. Isso estava reservado para Jesus, para o nosso Salvador.
Ele é o sacerdote, ele é a oferta, ele é o rei dos reis, o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o seu domínio é sempre eterno, é de geração em geração. Meus irmãos, muitos intérpretes entendem que é o próprio Cristo aqui, pré-encarnado. Alguns chegam a dizer que é uma cristofania. O que vemos aqui seria uma cristofania, uma aparição de Cristo antes da encarnação no período do Antigo Testamento. Matthew Henry, ele diz isso. Muitos cristãos opinam que foi uma manifestação do próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, conhecido de Abraão nesta época por este nome. O Senhor então teria aparecido a Abraão como um rei justo, reconhecendo uma guerra justa e concedendo a paz. De fato, então, irmãos, Melquisedeque é uma figura misteriosa do Antigo Testamento. Dele é dito que ele não tem princípio de dias nem fim de dias, é como se ele vivesse eternamente. Mas isso é uma sombra. Pegar alguém que não tinha genealogia, que entrou na história, saiu e depois desapareceu e ninguém sabe do seu desfecho. Joel Bick, ele diz o seguinte, comentando sobre essa questão, ele diz: o mistério está no fato de que em Gênesis temos muitas genealogias, histórias de família, mas nada é dito acerca deste homem. Nada é dito a seu respeito, apenas é dito suas funções. Ele aparece e desaparece, e nesse sentido ele é um tipo de Cristo. Ele não tem princípio de dias nem fim de dias, e aqui está a beleza e a majestade de Melquisedeque. Ele era um homem, ele era o rei de Salém. Mas não houve registro. E esse mistério em torno dessa figura aponta para Cristo. Não sabemos quem ele é, de onde veio, para onde foi. Não há genealogia. Alguns pensam que ele é filho de Sem, outros que é um anjo, outros uma cristofania, uma aparição de Deus ou de Cristo em forma humana, como há outras teofanias no Antigo Testamento. A Bíblia nos conta que ele é um rei sacerdote, temente ao Deus Altíssimo. Então é isso que o texto nos diz. Ele é um homem, um rei sacerdote, que teve o privilégio de ser um tipo de Jesus Cristo. Melquisedeque deve ser outra pessoa, não Cristo mesmo, porque o texto diz que Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele deve ser outra pessoa, mas há muitos paralelos e semelhanças que apontam para Jesus. E isso faz deste homem tão grande no Antigo Testamento. Ele combina dois ofícios, rei e sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, irmãos, esse é um grande homem do Antigo Testamento, importante na história da salvação. Nós, muitas vezes, nos lembramos de Abraão, Moisés, Davi e outros. E nós olhamos, então, para esse tempo aqui dos patriarcas, nesse momento em que havia apenas Abraão, sua família, que cria no Senhor, e nós vemos, então, este sacerdote rei, este que abençoou o pai da fé. Hebreus capítulo 7, na carta aos Hebreus, vamos ver lá, Hebreus 7. O autor aos Hebreus, ele vai continuar descrevendo Melquisedeque, nos mostrando esta figura que aponta para Cristo. Algo interessante, Hebreus 7. Veja aí o verso 4, Hebreus 7, 4. Considerai, pois, como era grande a esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, quem dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem mandamentos de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Agora veja o verso 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais o que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive.
Então, considere como era grande. O patriarca Abrão lhe deu os dízimos dos despojos. O maior abençoou o menor. Então, tudo isso apontando para Cristo, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então, quem é este Melquisedeque? Esse tipo de Cristo, este que aponta para Cristo. O autor aos Hebreus, então, o coloca superior muito a outros que não tiveram esta honra, essa dignidade. Meus irmãos, Melquisedeque, então, é um tipo de Cristo. Cristo é aquele para o qual a lei apontava. Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo excede os sacerdotes levíticos. Ele é um sacerdote segundo esta ordem. Então, os judeus eram orgulhosos de Arão, dos levitas, do seu sacerdócio. Eles se orgulhavam de ter um sacerdócio, mas nós, irmãos, em Cristo, temos um sacerdócio muito superior. Melquisedeque, então, rei de justiça. Cristo é o nosso rei de justiça. A nossa justiça é dada por meio de Cristo, Ele é o nosso rei de justiça. Toda a nossa justiça vem dEle, pelas suas obras. Ele traz justiça, Ele salva o seu povo. Cristo é aquele que nos justifica. Então, para nós, irmãos, a vida eterna é conhecer esse grande Melquisedeque, Cristo. Cristo é o grande Melquisedeque. O nosso Melquisedeque nunca morre. Aquele Melquisedeque, nós não sabemos como, em que circunstâncias, mas ele morreu. Mas Cristo morreu e ressuscitou. E nós somos abençoados em Cristo Jesus. E aqueles que são abençoados nele, aí outra aplicação que vamos ver aqui, Abrão deu o dízimo, nós trazemos o nosso dízimo a Cristo, nós submetemos ao nosso profeta e sacerdote rei, Cristo Jesus. Então, tudo aquilo paz, rei de Salém, rei de justiça, todas essas características de Melquisedeque se encontram em Cristo Jesus. O Salmo 110, no Salmo 110, verso 4, Deus falando do Filho, Deus o Pai falando do Filho, disse, Salmo 110, 4, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, Jesus é o Melquisedeque maior. Jesus é o nosso sacerdote. Nós, a igreja de Cristo, nós não estamos carentes de sacerdote. Na história da igreja, quando voltamos na história da igreja, sabemos, irmãos, que os apóstolos eram inspirados, a palavra de Deus é inspirada, mas após a era apostólica, os homens receberam iluminação, muitos, com a graça de Deus, tiveram boas interpretações das Escrituras, fiéis, que chegaram até nós hoje, mas a corrupção também entrou ali. E à medida que a história da igreja foi caminhando, foi se atribuindo muito poder ao que era chamado ali o bispo, né, que se tornou o bispo monárquico. Depois a ideia sacramental, e até com boa intenção de proteger a igreja. E a figura do bispo foi se tornando uma figura sacerdotal. A própria ceia do Senhor se tornando um novo sacrifício. E a igreja então começou a ver o clero, o sacerdócio, os bispos, os ministros como sacerdotes. E talvez alguém olhe para nós hoje, os protestantes, e diga, vocês não têm sacerdote. Vocês têm ministro da palavra, mas não têm a figura sacerdotal. Sim, irmãos, nós temos sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote, a nossa justiça, a nossa paz. Somos justificados por meio dele. O seu sacrifício já foi feito. Ele já se entregou a si mesmo como oferta. Ele é o nosso Melquisedeque, o nosso sacerdote não é segundo a ordem de Levi. Não precisamos voltar a ser judeus, restaurar o culto judaico, buscar sacerdócio entre os judeus.
embora Cristo, né? A salvação vem dos judeus e Cristo é judeu, mas não da ordem levítica, de Arão. Então, nós temos em Cristo Jesus o nosso Melquisedeque. Jesus é o nosso mediador, ele exerce, Melquisedeque lá exercia uma função sacerdotal e de mediador, e nós temos em Jesus essa figura. Então, o texto vai nos mostrar lá, veja lá, voltemos lá, Gênesis capítulo 14, veja aí o texto, a partir do verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora veja, ele vai fazer algo interessante, verso 19. Abençoou Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E adorou a Deus, bendisse a Deus, verso 20, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele abençoou Abrão, como Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é que nos abençoa. Nós somos bem-aventurados, abençoados em Cristo Jesus. Melquisedeque pronuncia uma bênção dupla, ele abençoa Abrão, ele bendiz a Deus, glorifica a Deus pelo que Deus fez através de Abrão. Ele faz Abrão lembrar, quem foi que te deu a vitória, Abrão? Bendito seja o Deus Altíssimo, ele que te entregou os teus adversários em tuas mãos. E ele abençoa Abrão, o pai da fé. Então, irmãos, Abrão, ele recebe Melquisedeque, ele lhe entrega o dízimo, ele rejeita a proposta do rei de Sodoma. E aí nós vemos então, né, a maravilha, nós vemos que em meio a esse momento de vitória, de prosperidade, Abrão ele está preocupado com as bênçãos espirituais. A sua preocupação é com as promessas de Deus. Dele virá o descendente, o filho da promessa, Isaque. Dele a semente, a descendência da mulher continuará e virá até Cristo. Então, Abrão, o pai da fé, ele confia nas promessas de Deus, ele devolve os dízimos para Melquisedeque como um tipo de Cristo, e ele então, de fato, prossegue, como vamos continuar, se Deus permitir, na sua jornada espiritual. Irmãos, algumas aplicações nesse texto. Nós vemos nesse texto que para irmos a Deus, precisamos ir por meio de Cristo, o grande Melquisedeque. Nós precisamos de mediador. O próprio Abrão, o pai da fé, ele adora a Deus, ele devolve o seu dízimo. Nós vemos que Abrão era um homem de culto, de oração, ele cultuava o Senhor, ele reconhece que a vitória que ele deu foi o Senhor. E então, nós temos hoje um sacerdócio superior, um sacerdote maior. Nós temos o Senhor Jesus Cristo, que disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. Mas nós somos chamados a ir a Ele. Sabemos que não podemos ir por nós mesmos, nosso pecado, a carne. Sabemos que em nós mesmos não seremos aceitos, mas por causa da sua graça, das suas obras, do seu sacrifício, somos aceitos. Então nós já temos um mediador, um sacerdote, nós já temos a quem ir. Abrão, ele recebeu Melquisedeque, ele honrou a Deus e ao seu sacerdote Melquisedeque, devolvendo o dízimo. Dízimo, a 10ª parte, muito antes de Arão. Tem um pessoal aí que vive brigando aí nas redes sociais por conta do dízimo, né? E que dizendo que era da lei cerimonial. E nós vemos, irmãos, aqui, e nós vamos ver o que o autor aos Hebreus fala sobre esse evento. Nós vemos que Abrão honrou a Deus e ao seu sacerdote, devolvendo o dízimo, sendo grato, se sujeitando a Deus e ao seu sacerdote. Segundo as Escrituras, essa entrega dos dízimos, ela é algo, a entrega do dízimo de Abraão é algo que representa, é uma profundidade muito grande.
Veja em Hebreus, volte a Hebreus capítulo 7, verso 8 e 9. Hebreus 7, verso 8 e 9. O 10 também. Veja o que o autor aos Hebreus diz sobre essa cena, esse momento aí da vida de Abrão. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Irmãos, esse texto está dizendo que Abrão, veja, Levi não havia sido ainda nascido, Levi estava nos lombos de Abrão. Ainda viriam os descendentes, Israel, as tribos viriam, os patriarcas, a tribo de Levi. Então todo Israel devolve os dízimos à tribo de Levi, e a tribo de Levi representativamente devolveu a Melquisedeque através de Abraão. É por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi que recebe o dízimo, pagou o dízimo. Você diz assim, mas a tribo de Levi não dizimava, né? Não deu dízimo. A tribo de Levi não deu dízimo. Só recebeu o sacerdócio, tinha essa vantagem. Veja que o autor aos Hebreus diz que eles devolveram, através do seu representante ali, através de Abrão, nesta cena, eles devolveram. Então esse princípio está aí, esse princípio do dízimo. E nós hoje, irmãos, não temos a sombra, a figura, não é Melquisedeque. Nós temos o próprio Cristo, que é Rei e Senhor, sumo sacerdote. Quando você dizima, você não está entregando dízimos ao pastor, o pastor não é sacerdote. Você está dizimando a Cristo Jesus, você está honrando a Cristo, servindo a Cristo, dedicando com gratidão, reconhecendo que tudo que você tem vem de Deus, que tudo é do Senhor, você é mordomo de Cristo, e você entrega ao Senhor Jesus Cristo. Não existe mais sacerdote terreno para receber dízimos dos homens, é verdade. Mas Cristo é cabeça da igreja, é rei, é senhor, é profeta, é sacerdote, é rei, ele vive. E nós então entendemos que este princípio está fortemente embasado nas Escrituras. A nossa denominação, irmãos, ela entende claramente que esse princípio se aplica sim ao Novo Testamento. Há uma carta pastoral, não quero elaborar isto aqui, não é o propósito, mas a nossa igreja elaborou carta pastoral, e este é o princípio é tirado aqui de Melquisedeque. E esse princípio, os dízimos são devolvidos a Cristo, e o mesmo princípio, a carta pastoral, depois vejam lá, pesquisem, assim como os sacerdotes eram sustentados daquelas ofertas, daqueles dízimos, assim também aqueles que vivem do Evangelho, pregam o Evangelho, também recebem a partir desses dízimos, mas o dízimo não é entregue aos ministros, aos pastores, é devolvido a Cristo. Então nós vemos que o dízimo foi entregue a Cristo antes da lei, muito antes da lei. Quando Abrão devolveu o dízimo a Melquisedeque, que é uma sombra de Cristo, ele entregou ao próprio Cristo. Ele entregou a Cristo na pessoa de Melquisedeque, que estava ali representando. Então, Cristo é digno não apenas do dízimo, de toda a nossa vida, é claro. Mas este princípio de gratidão, ele está ali, ele está nas Escrituras. Tem um comentarista, Rushdoni, ele diz o seguinte sobre esse texto: também somos apresentados ao dízimo como um aspecto estabelecido da vida de fé. O dízimo é um imposto de Deus e aparentemente existia desde o princípio. Então, este aspecto da vida espiritual, ele está ali desde o começo. Melquisedeque trouxe pão e vinho, outra aplicação. Pão e vinho, irmãos, é claro que ali no contexto de guerra, quando você pensa Melquisedeque saindo com pão e vinho, ele está trazendo conforto aos guerreiros, aqueles que vêm da guerra. Mas isso aponta para provisões espirituais, até mesmo os elementos da Santa Ceia são pão e vinho.
E isso então apontava ali, diretamente significava conforto para os que voltavam da guerra. E para nós, irmãos, nos lembra que nós precisamos de alívio, de conforto. Todo dia do Senhor, nós, irmãos, durante a semana temos batalhas, guerras contra o pecado, temos altos e baixos. Muitas vezes o pecado, ele está ali, e muitas vezes nos assedia e nos fatigamos nessa batalha. E então nós buscamos o nosso sumo sacerdote, nós vamos a Cristo, pelos meios de graça, pela pregação, pelo sacramento da mesa do Senhor, e nós encontramos alívio, renovamos a aliança, nossos compromissos com Deus. Então, Deus nos abençoa através de Cristo, através das suas graças, através do pão e do vinho representando o seu corpo, o seu sangue. Nós temos sacerdote, nós temos o nosso Melquisedeque. Então, tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa para a vida, nós lemos aqui na devocional, na liturgia, tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Você quer ser um crente mais firme na fé? Você tem a Cristo, ore, busque nas Escrituras, use os meios de graça, a oração. Tudo, irmãos, está disponível. Na verdade, a grande dificuldade é a nossa incredulidade. É o que Paulo diz em Romanos 7, o princípio, que quando quero fazer o bem contra uma lei, de que o mal reside em mim, há uma resistência. Mas o que nós precisamos está disponível. Não é necessário técnicas humanas e trazer alguma novidade ou uma nova revelação fora das Escrituras. Não é necessário, os meios estão disponíveis. E se você, mas por que, pastor, então por que nós não buscamos ou como deveríamos? Isso é incredulidade, é dureza de coração. Você já tem sacerdote, você já tem mediador, você já tem a quem recorrer. Você pode então lutar com Deus em oração, pedir as suas graças, ir a Cristo, receber dele os suprimentos para vencer as lutas. Então, é em Cristo que nós buscamos toda a bênção, o nosso sacerdote. É nele. Ele é a nossa paz, a nossa justiça, Rei de paz, Rei de justiça, diante de um Deus santo, um Deus justo que pune o pecado. Nós temos então paz, justiça, temos paz com Deus, mediante a justiça de Cristo, nosso Salvador, temos esperança, esperança da glória. Então, veja a maravilha, você tem um sacerdote fiel. A surpreendente soberania de Deus também é visto aqui, porque talvez Abrão achava que ele estava só na época dele, né? E muitos têm sofrido de um complexo de Elias, né? Estou só tem eu, só sobrou eu, Senhor. Só tem eu de fiel no mundo. Talvez Abrão, ele poderia dizer isso, ou pensar assim. Embora nós já vimos, Ló é crente, apesar de tudo é crente. E então, de repente, Abrão, voltando daquele momento de luta, de batalha, ele é recepcionado por um crente, um homem de Deus, um sacerdote, alguém que viveu naquele tempo, era seu contemporâneo. Então, no momento em que Abrão estava na Terra Santa, irmãos, todo mundo era pagão ao redor. A promessa de Deus iria demorar para se cumprir. A promessa literal de dar a terra, literalmente, veio muito depois. Mas nós vemos que havia outro crente ali, outro descendente de Noé, um crente no Deus Altíssimo. Então, nós devemos entender isso, Deus tem os seus eleitos. Às vezes podem estar em lugares que nos surpreendam, mas Deus tem os seus santos, os seus eleitos. Também nós vemos, irmãos, e aprendemos que, mesmo em momentos de grandes lutas e provações, né, Deus testou Abrão aí nesse momento. Nós vemos que, até momentos de dificuldades ali, nós temos que estar vigilantes. Momentos de vitória também, não só lutas, mas momentos de vitória, como Abrão.
Então, nós devemos vigiar, estar atentos em todas as situações. Só o Senhor é capaz de nos preservar, de nos livrar. Não há descanso nesse mundo. Então, Abrão estava cansado, veio da guerra, mas estava ali o rei de Sodoma, ali fazendo uma oferta. Fica com os bens. Abrão podia dizer, agora que eu vou ficar rico mesmo. Me dê logo aí os bens e tudo bem. Não, irmãos. Abrão adora a Deus, Abrão devolve o dízimo. Abrão sabe que Deus é soberano, o Senhor lhe prometeu lhe abençoar, lhe fazer grande o seu nome. Ele não aceita, ele diz, devolve, dá aí para os meus companheiros que estiveram comigo lá, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, que eles tomem a sua parte, o seu quinhão, trabalhador é digno do seu salário. Dê a parte deles aí. Então, meus irmãos, nós vemos de modo maravilhoso que Abrão, na verdade, ele é sim um homem crente, o pai da fé. Ele está em luta, ele está enfrentando o combate. Nós aprendemos então nesse texto que nós temos sacerdote. Não precisamos que surja outro sacerdócio, outro sacerdote. Nós aprendemos isso. E tem algo a mais ainda para nós aqui no Novo Testamento, algo maravilhoso, que a Bíblia diz, Cristo é o sacerdote. Nós não temos mais um sacerdote, outro mediador. Isso tem que ficar muito claro, e isso é muito claro a partir das Escrituras. Mas existe outra coisa ainda. Quando nós cremos em Cristo, nos convertemos, quando nós nos unimos a Cristo, nós fomos feitos em Cristo sacerdócio santo, nação santa. Veja Apocalipse, livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 6. Apocalipse 1, verso 6. Veja o que João diz aí no seu texto, ele diz sobre a igreja, sobre nós, o seu povo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, nós temos acesso agora, por meio de Cristo. Ele é o nosso sacerdote, Ele é a oferta, o sacrifício já foi feito. Você pode ir a Ele diretamente, não precisa de outro mediador. Não precisa fazer como na história da igreja, que primeiro começaram visitando lá os sepulcros e honrando os santos que haviam morrido, honrando os santos. Depois começaram a falar com os santos, os mortos, depois começaram a pedir coisa para os mortos. E aí entrou na igreja vários mediadores, começaram a venerar, honrar, e daqui a pouco começaram a... Não, para ir a Deus Jesus está muito lá, tem que ter outros mediadores. E Maria, e começaram a colocar outro. Não, irmãos. Nós não precisamos de outros mediadores. Nós já temos Jesus Cristo e nós somos sacerdotes. Sacerdócio real. Todos nós temos acesso direto a Deus. Todos nós, pela sua graça, estamos diante dele. Nesse exato momento, na sua vida particular, na sua vida de oração, na sua leitura bíblica, Cristo está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, você é sacerdote e é como Cristo, não tem uma genealogia. Você foi feito sacerdote, mas não veio de uma linhagem levítica, não precisa ser da tribo de Levi para ser sacerdote. Não há uma linhagem, uma ancestralidade, não é por causa de etnia, de sangue. Quando você foi convertido, você foi unido a Cristo, você foi feito da família de Deus. Você recebeu em Cristo a salvação, você recebeu então o sacerdócio real. Nós somos então agora não mais Israel, nós a igreja somos Israel de Deus. E nós, pela graça de Deus, cumprimos essas funções.
na terra, nós reinamos com Cristo, nós somos um povo sacerdotal, intercedemos, nós somos um povo profético, no sentido em que pregamos as Escrituras, anunciamos a palavra de Deus. Então somos nós, irmãos, a igreja, o povo de Deus, não uma casta especial. Então nós aprendemos tudo isso, todos esses princípios, nós vemos nesse texto, na vida de Melquisedeque, de Abrão, nós aprendemos sobre tudo isso. Então, como igreja de Cristo, nós precisamos não negligenciar estas coisas, usar esse privilégio, entender estas coisas, entender que o Antigo Testamento, esses personagens, esses reis, profetas, sacerdotes, tudo isso é interessante para nós conhecermos, porque tudo isso aponta para Jesus Cristo, e que nós precisamos então ir a Ele, obter dEle tudo o que nós precisamos para a nossa vida e para a nossa piedade. Irmãos, que o Senhor nos ajude então a ter essa percepção, que nós possamos ser um povo que sabe em quem tem crido, não estejamos sendo levados de um lado para outro, buscando mediadores, figuras mediatórias, buscando outros caminhos para nos chegar a Deus, senão o caminho já proposto no Evangelho. Porque quando fazemos isso, depois perceba lá na carta aos Hebreus, quando queremos voltar a Arão e usar outros meios, na verdade nós estamos diminuindo a obra de Cristo, rejeitando a Cristo. Quando engrandecemos, como a igreja no passado engrandeceu a santos, a homens, as pessoas acham às vezes que não, você tem acesso, é claro que podemos orar uns pelos outros, isso é recomendável. Mas nós temos acesso a Deus, podemos e devemos servir a Deus como um povo santo, sacerdotal, que tem o sumo sacerdote perfeito já, segundo a ordem de Melquisedeque. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude então a crer, viver e praticar estas coisas. Amém, irmãos. Irmãos, vamos orar nesse momento, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus Criador bendito, eis-nos aqui, ó Deus, na Tua presença, e adorando, servindo a Ti como Teu povo, assim como o Senhor nos ordena, nos aproximarmos do Senhor em adoração, em culto, atendendo à santa convocação. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, ó Pai, que a Tua palavra venha ser aplicada com poder em nossos corações, que Teu Espírito opere, que não negligenciemos estas verdades benditas, que nos humilhemos, que possamos ir a Cristo, que possamos, ó Deus, usufruir desses privilégios que temos como povo de Deus. Ó Deus, nos dá orar verdadeiramente, quebranta o nosso coração, nos dá, de fato, um espírito de oração, de quebrantamento, de ir a Cristo, de ter prazer na comunhão com Cristo, nosso sacerdote. Também, ó Deus, de estarmos buscando a Cristo na palavra, no culto público, nos meios, no sacramento da mesa do Senhor. E nos ajuda, ó Pai, a honrar o Senhor com a nossa vida, com o nosso tempo. Como vemos também, ó Deus, esse princípio de que tudo que temos é do Senhor, também os bens, o dízimo, ó Deus, esse princípio estabelecido ali desde aquele momento, e já praticado, tudo indica antes, ó Deus, bem antes ali. E nós sabemos, ó Deus, que aprove ao Senhor nos entregar, ó Deus, na Tua revelação, estas verdades, estes princípios, estes modos, estas maneiras pelas quais devemos viver nesta terra, praticar a vida de piedade, de santidade. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, ó Pai, do Teu povo, aviva a Tua obra, nos dá a entender a Tua palavra, que o Teu Espírito faça também com que ela desça ao coração, ó Pai. Assim vem o Teu reino sobre nós, sobre cada um de nós, santifica a Tua igreja, ilumina o coração, a mente, transforma, ó Deus, o coração mais e mais. O que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos adorar o Senhor com mais um hino ou cântico, e depois faremos a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém.
Fiquemos de pé, igreja. Cantemos ao Senhor o hino de número 14. Estamos sem o slide, então os irmãos que puderem, abram seus inários, no seu smartphone, na sua Bíblia. Hino de número 14. Louvor. Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te adoramos por esse dia teu, por tudo que o Senhor nos permitiu, ó Pai, nesse dia te servir, te adorar, te buscar, ó Deus, poder ouvir a tua palavra, cantar louvores a ti. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por sermos teu povo, por termos sacerdote, por termos mediador que nos representa, que nos salvou na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, derrama graça, alegra o nosso coração, nos dá valorizar, ser o teu povo, ser parte da tua igreja, estar unido ao Senhor e ao teu povo nesta terra. Nos ajuda, ó Pai, nos abençoa, nos dá a te servir de coração, voluntariamente, nos dá a te buscar, nos dá usar, ó Deus, o acesso que temos e viver como um povo sacerdotal, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Assim levanta, ó Deus, cada um de nós, o teu povo, com essa certeza. Nos ajuda a cumprir, ó Deus, nossa vocação de te servir. Ó Deus, sustenta a tua igreja nessa missão de cumprir, ó Deus, essa função tão digna que o Senhor tem nos dado, de anunciar o teu evangelho. E nos dá uma semana abençoada, ó Pai, fortalecidos no Senhor. Ó Deus, usa o teu povo em cada vocação, no seu trabalho, na família. Abençoa a nossa pátria, ó Deus, sustentando Cristo, o mediador. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que possa contemplar as nossas necessidades do nosso país. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ó Deus, por amor do teu nome, para o bem do teu povo,
Que o Senhor possa fazer todas as coisas cooperar, ó Deus, para o bem da tua igreja, todo o mal que está aí, a corrupção, toda a crise. Ó Deus, que, segundo a tua palavra, ó Pai, que tudo isso venha ser usado, ó Deus, para o bem dos teus eleitos, da tua igreja, e que possamos vencer, ó Deus, sendo sustentados por ti. Sustenta a tua igreja, ó Pai, dá o pão de cada dia a cada um de nós, a cada família. Ó Deus, sustenta, abre portas de emprego, sustenta os trabalhos, nos dá sabedoria no administrar os recursos que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, perdoa as nossas faltas, nos livra do maligno, das tentações e do pecado. Santifica-nos, ó Deus, a cada dia. E, ó Deus, abençoa a tua igreja fiel, espalhada por toda a terra. Também, ó Deus, pedimos pelos irmãos enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, ouça, ó Deus, nossas orações. Aqueles que não são do teu povo e que temos orado, ó Deus, exalta o teu nome, ó Deus, ouve as orações do teu povo. Que seja manifesto, ó Deus, que não está em nós o poder, a capacidade, mas em Cristo Jesus, que é nosso mediador e sacerdote. E que essas pessoas, ó Deus, possam ir a Cristo, elas mesmas também. Que elas possam ouvir a pregação, que elas venham entender, que elas, por meio de Jesus, indo a Cristo, elas têm acesso, elas encontram em Cristo Jesus tudo o que elas precisam para viver nessa terra, para se preparar para a morte, para a eternidade. Ó Deus, que pessoas venham a Ti, a Cristo, ó Deus, nesses dias em que vivemos. Tira todo engano, toda ilusão desse mundo e humilha os pecadores, que eles venham a Cristo, ó Pai, que eles possam, que o Teu Espírito venha os levar, os atrair a Cristo Jesus. Assim, ó Deus, abençoa esta igreja local, o conselho, cada irmão, abençoa esta cidade de Alagoinhas, abençoa aqueles que aqui vivem, trabalham, protege e guarda, converte, vem o Teu reino aqui nos corações. E assim, ó Deus, toda glória a Ti, nos dá a Tua bênção, nos leva com a Tua graça, nos dá uma semana de paz. O que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Pode sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração dando boas-vindas a todos os irmãos, amigos que nos visitam, irmãos visitantes, né, pessoas convidadas. Nessa noite temos visitantes, temos ali, acho que é Danilo, não é isso? Danilo falou comigo pelas redes sociais, ele está a trabalho, é temporário, como é, meu irmão? Temporário, está visitando aí, cumprindo suas funções aí no emprego. Seja muito bem-vindo, né, o tempo que estiver aqui, né, que os irmãos possam, né, acolhê-lo, né, nós aqui estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Mais algum visitante, alguém que nos visita nesta noite? Alguns irmãos voltando, né, das suas viagens, né, então Deus nos abençoe a todos nós com a sua graça. Irmãos, temos avisos aqui. Vamos orar pela família de irmã Lindinalva, né, que está enlutada pela morte do seu pai de nossa irmã Lindinalva. E também, irmãos, lembrando, devemos orar pela situação de Recife, de Alagoas, se eu não me engano, né, do nosso Nordeste aí, que está, de fato, numa situação difícil, né? Eu vi alguns vídeos aí. Nós tivemos aqui no sul da Bahia inundações, mas eu não sei se chegou a ser da mesma magnitude aí do que está acontecendo lá. Então, é necessário orarmos pelos nossos irmãos, várias igrejas presbiterianas inundadas, né, irmãos em Cristo,
também com as suas casas inundadas e perdendo muitas coisas, né, que oremos por esses irmãos, né, que Deus tenha misericórdia, né, com relação a... Ele controla as chuvas aí, que o Senhor, sendo da sua vontade, veio amenizar essas chuvas e ajudar esses irmãos, né, também campanhas, depois nós vamos divulgar aí para os irmãos, algumas campanhas também estão sendo feitas, e a princípio, né, que estejamos em oração e ajudando então em oração aqueles irmãos e também contribuindo dentro das nossas condições. Irmãos, agradeço também, no dia de hoje estive ali na congregação de Dias Dávila, a congregação presbiterial, do presbitério do Recôncavo, né, do nosso presbitério. Não conhecia o trabalho, né, louvo a Deus ali por estar ali com os irmãos, o trabalho do Senhor ali naquela cidade. Né, oremos por aquele trabalho, um trabalho que necessita das nossas orações, né, tanto para o crescimento ali espiritual, numérico, também eles estão em obra, em reforma, como nós aqui também. Então, oremos aí pelo trabalho de Dias Dávila, pastor Paulo Timóteo, reverendo Paulo Timóteo, que cuida ali daquele trabalho. Terça-feira, reunião de oração na casa do nosso irmão Diácono Gabriel, confirmado. Então, os irmãos que queiram, que não sabem por algum acaso, né, alguém que não saiba o endereço, nos procurem. No grupo da igreja ali vamos compartilhar. Na casa de Gabriel, terça-feira, 18h30. Certo? E os irmãos que querem abrir suas casas aí para a reunião de oração, nos avisem, né? No máximo aí até terça, para a gente já ter noção de onde vai ser a próxima reunião de oração e continuarmos então como estamos fazendo. Quinta-feira, nosso estudo doutrinário aqui na igreja, 18h30. Mais algum aviso, algum lembrete? Tudo ok aí na reforma, presbítero Marcos? Então os irmãos têm acompanhado aí, né? Estamos avançando aí na nossa reforma, continuemos orando. Né, temos aí uma etapa a ser cumprida, né, Deus continue nos dando graça, enviando contribuições aí que têm chegado à nossa igreja, né, e continue, irmãos, orando pelo conselho, pelo nosso presbitério, né, por todos nós aqui. Tem chazinho hoje, irmãos, Danilo aí principalmente, nós temos aqui no nosso salão anexo, um momento de confraternização, um cafezinho, um chazinho, então Danilo é convidado, também os nossos irmãos. Com oração silenciosa, então, nos despedimos à porta, mas peço que os irmãos não demorem muito, né? Assim que for possível, peço que os irmãos estejam lá no salão para iniciarmos, então, o momento de confraternização. Vamos em paz, então, me despeço à porta dos irmãos. Deus nos abençoe e uma boa noite.